E na semana passada, ou na semana retrasada, melhor dizendo, nós falamos então sobre o que o Evangelho faz em nós. Talvez essa é a grande pergunta que você deva responder nesta noite de hoje. O que o Evangelho está fazendo em você? O que o Evangelho está fazendo por você? E o que o Evangelho faz através de você? Uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza: quando uma pessoa ela tem uma experiência com o Evangelho, uma real experiência com o Evangelho, ela nunca será a mesma pessoa. O Evangelho nunca deixa uma pessoa como ela está. Ou ele vem para aproximar a pessoa de Deus e apontando para o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, ou como diz no livro de Isaías, quando diz que a palavra de Deus não volta vazia, ou ele vai fatalmente reprovar o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, e assim, consequentemente, o Evangelho não vai, de maneira nenhuma, agir neutramente na vida de alguém. Então a grande pergunta é: o que o Evangelho está fazendo em você, através de você e por você? Na semana retrasada nós falávamos então no capítulo 4, quando o apóstolo João ele vai mostrando o Evangelho, vai aperfeiçoando a vida do cristão, e ele vai dando evidências de como o Evangelho vai nos aperfeiçoando. A primeira evidência é a confiança, como vimos lá no capítulo 4, versos 17 e 19, quando João diz que o Evangelho ele lança fora todo medo, todo tormento. O cristão ele não precisa viver na desconfiança, ele não precisa viver preocupado, angustiado, como se forças maiores pudessem abatê-lo. Não, ele vai crescendo nessa confiança, ele vai amadurecendo. E por isso que um cristão, à medida que ele envelhece, você não vê um cristão desesperado com a morte. Você não vê um cristão genuíno entrando num grave colapso espiritual que tem medo do futuro. Não, porque o Evangelho vai construindo, aperfeiçoando e fortalecendo a esperança. Mas não apenas isso, o Evangelho também vai tirando todo o fingimento e vai criando em nós uma honestidade e uma integridade diante de Deus. Como nós podemos ver no versículo 20 do capítulo 4, quando João diz que se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou em outras palavras, nós não podemos falar uma coisa e vivermos outra. É isso que o Evangelho faz. Ele cria uma sintonia e uma coerência com aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos. Nessa noite vamos ver o capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, a terceira evidência que nós encontramos aqui no Evangelho de João, nessa epístola de João, é que, na verdade, quando nós temos uma experiência com o Evangelho, o Evangelho então vai consequentemente nos levar a uma obediência alegre. Se os irmãos observarem no versículo 3, João vai dizer: os seus mandamentos não são penosos. Em outras palavras, os mandamentos de Deus não são como um fardo insuportável, difícil de carregar. Irmãos, não se enganem. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que obedece a Deus em relação a uma pessoa que obedece a Deus alegremente.
Veja que uma pessoa que simplesmente obedece a Deus, ele pode facilmente ser como um fariseu da época, os fariseus da época de Jesus, pessoas que tinham rituais, pessoas que tinham rotinas religiosas de oração, pessoas que tinham hábitos aparentemente espirituais, mas era uma obediência externa, era uma obediência sem compromisso do coração, era uma obediência que não passava de uma mera rotina ou de uma mera religiosidade. Então a primeira coisa que João faz no capítulo 5, desse trecho que nós estamos lendo, é que nós precisamos entender que as ordenanças de Deus, elas não são penosas, elas não são insuportáveis, elas não são como algo que é difícil de carregar. Olhe para a natureza, olhe para todos os elementos da natureza, e você vai perceber que tudo que Deus criou o obedece de boa vontade. As árvores que foram criadas para, de uma certa maneira, purificar o ar, elas cumprem o seu propósito. Os pássaros que de uma maneira maravilhosa foram criadas por Deus, inclusive para semear as sementes, eles cumprem o seu propósito. A água que foi criada para saciar a nossa sede, ela cumpre o seu propósito. Quando nós olhamos para a chuva que foi criada para regar a terra, também cumpre o seu propósito. Tudo que Deus criou cumpre o propósito da criação. No Salmo 148, no versículo 8, o salmista declara que fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que executam a palavra, como que dizendo que os ventos, o fogo, a neve, o vapor, tudo cumpre o chamado da vontade e da palavra de Deus. No livro de Jonas é muito interessante, porque tudo obedeceu a Deus na história de Jonas. A baleia obedeceu a Deus, tragando Jonas. Se você observar, a tempestade obedeceu a Deus, trazendo aquele sofrimento para aqueles homens que estavam naquele barco. Os ventos, as ondas, tudo obedeceu a Deus, exceto Jonas. O único da história em questão que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com razão e possibilidades de entender o chamado, foi o único que desobedeceu a Deus. Então Deus não deseja que nós venhamos para a igreja por mera obrigação. Quando nós contribuímos como reino de Deus financeiramente, não deve ser com o coração apertado, como se aquilo fosse nos fazer falta. Quando nós fazemos as nossas orações da manhã, ou as orações antes de dormir, elas não devem ser feitas como se fosse um fardo, um peso, porque infelizmente, muitas vezes, é assim que o povo de Deus encara. Elas devem ser feitas com alegria, elas devem ser feitas não por necessidade, mas movidos por um sentimento de prazer. Até os obstáculos que nós, e geralmente as pessoas colocam para servir a Deus, para estar em comunhão com a igreja, o tempo, o trabalho, a distância. Outro dia uma pessoa estava me dizendo, numa dessas reuniões que a gente faz pela internet, que não tinha jeito de marcar uma reunião, porque todo mundo estava trabalhando, como se nós que desejávamos fazer a reunião não tivéssemos nenhuma outra ocupação. Lembre-se, as reuniões de oração da igreja durante a semana, ou que são feitas durante a manhã, uma vez por mês, os cultos, os ensaios, eles não são feitos por desocupados, eles são feitos por pessoas comprometidas com algum tipo de trabalho. Então o primeiro princípio que nós temos que entender é que nós precisamos obedecer a Deus seguindo o mesmo critério de 2 Coríntios, quando fala das contribuições financeiras, que elas não deveriam ser feitas com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E trazendo um princípio para a obediência, Deus ama quem obedece com alegria. Agora, como que nós podemos definir uma obediência alegre? Ou qual é o segredo, melhor dizendo, da obediência alegre? Primeiro segredo: reconheça que
que você serve um Pai amoroso e que você é um nascido de Deus. Deus não olha para você igual o governo olha, como um RG e um CPF. Deus não olha para você como uma empresa olha para você, como alguém que só é útil porque dá um retorno financeiro. Nós devemos olhar, Deus olha para nós e devemos ter essa visão como um filho muito amado. Então, dentro dessa linha de raciocínio, os cristãos, eles não são escravos que estão obrigatoriamente servindo a Deus. Na verdade, a melhor definição que nós encontramos é que nós estamos servindo a um Pai que nos ama. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é um livro frio, cheio de regras e ordens, não. Olhe para a Bíblia como se fosse uma carta de amor para você. E todas as instruções que você lê na palavra de Deus, elas foram escritas para o seu bem, foram escritas para a sua edificação e a sua instrução. Você não vai encontrar uma mensagem como essa em nenhum livro de filosofia, seja o maior filósofo. Então a Bíblia, ela aponta o nosso pecado, ela aponta as nossas mazelas, mas ela o faz porque ela foi escrita por alguém que nos ama. Então o primeiro princípio dessa noite é: obedeça a Deus com alegria. E lembre-se que um dos testes do amor amadurecido é a maneira como nós nos relacionamos com a Bíblia, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, a maneira como nós nos relacionamos com o culto e principalmente a maneira como nós nos relacionamos com o nosso Criador. O fardo da religião é impossível de carregar. A religiosidade por si só é insuportável de carregar, mas os mandamentos de Deus não são penosos, como o próprio João nos ensina, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 11, que o seu jugo não é pesado e que ele nos ajuda a carregar. E ele nos afirma também que os seus mandamentos, eles são, na verdade, visando o nosso bem, o nosso crescimento e a nossa salvação. Olhe nessa perspectiva. O quarto elemento, ou a quarta característica de alguém que foi transformado pelo Evangelho, é o que nós encontramos no versículo 4 e no versículo 5, quando João começa a mostrar que o povo de Deus é um povo vitorioso. Agora é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque não é assim que parece que as pessoas vivem. Há muitas pessoas que vivem como derrotadas, como que transpassadas o tempo todo, pessoas cabisbaixas, falando dos cristãos. Há muitos cristãos que vivem vidas realmente medíocres, vidas realmente pequenas, uma cosmovisão realmente reduzida, porque não tem uma visão bíblica do que nós somos. Veja que João diz no versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então João está mostrando de uma maneira muito interessante que, embora nós vivamos um mundo cheio de obstáculos, cheio de sofrimento, cheio de tristeza, cheio de lutos, cheio de uma série de coisas causadas pelo pecado, mas mesmo assim o povo de Deus não é um povo derrotado. Ele diz que todo aquele, no versículo 1, que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que o ama, que o gerou, também ama o que dele é nascido. Em outras palavras, tudo começa pela maneira como você olha para Jesus. Se você crê em Jesus com todo o seu coração, de que Ele veio da parte de Deus, de que Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, então você é um nascido de Deus. E se você é um nascido de Deus, você já é um vitorioso. E talvez a pergunta é: o que é um vitorioso? Biblicamente falando, primeira coisa, o vitorioso é aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Nós nos importamos com muitas coisas, mas a mais importante é o seu nome está escrito no livro da vida. O nome dos vitoriosos filhos de Deus estão escritos lá.
Ser vitorioso significa não ser dominado pelo pecado, nem pela carne e nem pelo diabo. Não significa que nós não pecamos. Lógico que nós pecamos, mas nós não somos escravos, submissos ao pecado, à carne ou ao diabo. Uma das evidências do vencedor, filho de Deus, é que ele luta contra o pecado e na força do Espírito ele o vence. O vencedor, ele tem a garantia da vida eterna com Cristo, e uma das marcas do vencedor é a santificação, de tal maneira que ele vai se tornando um cristão melhor, mais santo, mais puro, mais humilde, mais simples, menos moralista, menos religiosidade externa, menos discursos de condenação dos outros, porque ele vai aprendendo a olhar para si mesmo e tratar os seus pecados no Evangelho. Então João Paulo vai dizer para nós em Romanos 8 que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então vencer humanamente pode significar uma série de coisas, mas vencer espiritualmente é o que João afirma no versículo 4 e no 5, quando ele afirma que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Eu só quero fazer um parêntese antes de nós encerrarmos, que quando João diz no versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ele não está falando que a sua fé é que vence o mundo, porque há muitas pessoas que têm uma alta confiança na sua própria fé. Não é isso que João está dizendo, mas o que João está falando é da própria confiança que Deus coloca no nosso coração, de que Jesus é o Filho de Deus e que ao crermos nele como nosso Salvador e o reconhecermos como Senhor do Universo, então é essa confiança, é essa fé nessa verdade que vai diferenciar um vencedor de um perdedor. Então João gosta de usar o termo vencer, e ele afirma que quando nós nascemos de Deus, nós somos vencedores e temos parte nessa gloriosa vitória. João 16:33, no mundo passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. E partindo para o encerramento, eu gostaria de citar uma frase muito interessante de um comentarista, que ele disse o seguinte: quando Jesus Cristo morreu, morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Quando Cristo subiu ao céu, subimos com ele. E agora estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E quando Cristo voltar, participaremos da sua exaltação. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E a Bíblia nos ensina também que com Ele nós reinaremos. O que significa isso? Significa literalmente exercer domínio, como de um rei exerce sobre os seus súditos. O povo de Deus foi chamado não apenas para receber as vitórias, mas para ser cordeiro do Cristo das bênçãos espirituais e celestiais. Então, se nós pudéssemos parafrasear o apóstolo João, em última análise, o que ele está dizendo é que o cristão não precisa viver como um derrotado, como um medroso, como um pobre coitado, pois Jesus Cristo já nos tornou um vitorioso, e Ele derrotou todos os nossos inimigos e nos concede grande parte da sua gloriosa e poderosa vitória. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o amaremos, e quanto mais o amamos, mais semelhantes a Ele nos tornamos. E esse é o grande legado da Reforma Protestante. Nós não precisamos do clero, não precisamos de um papa, não precisamos de um padre, não precisamos de um pastor, não precisamos de quem quer que seja para nos apresentar como justos e justificados diante de Deus. Nós precisamos tão somente de Jesus Cristo.
e é para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós vivemos, e é a Ele que nós devemos render graças e louvores. E claro que tudo isso não deve fazer de nós pessoas arrogantes e prepotentes, mas humildes, que respeitamos uns aos outros e amamos uns aos outros no amor de Cristo. Que Deus assim nos abençoe e que Ele encha o nosso coração da sua santa, poderosa e transformadora palavra. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos partir